Cristo ressuscitou, aleluia! Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia! Queridos irmãos, estamos celebrando hoje o 5º domingo da Páscoa. E Deus nos dá ainda uma outra razão para nos alegrarmos neste dia. Aqui no Brasil celebramos também o Dia das Mães. Queremos celebrar este dom que Deus nos deu. Talvez a nossa mãe já tenha vivido a sua Páscoa. Talvez a nossa mãe esteja pertinho de nós, ou talvez em outra casa, em isolamento social, mas não importa. Queremos hoje dizer a Deus muito obrigado pelas nossas mães. E queridos irmãos, hoje neste domingo nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Vivemos um tempo difícil, estamos cansados, lutando contra tantas notícias ruins, tantos são os desafios, mas nós queremos acolher o que Deus reservou para nós. Alimento de fé, alimento de esperança, alimento de caridade. Ele nos oferece tudo o que precisamos através da sua palavra. Vamos nos banquetear da palavra de Deus neste domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a Virgem Maria interceda por nós, nos ajude a ter uma inteligência aberta para a verdade, um coração que se dispõe a acolher o amor de Deus. Que a Virgem interceda por nós e nos faça ser dóceis ao Espírito, nos unir a Jesus, a palavra de Deus, para a honra e glória do Pai. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A antífona de entrada de hoje, queridos irmãos e irmãs, diz: cantai ao Senhor um canto novo, porque Ele fez maravilhas e revelou sua justiça diante de todas as nações. Aleluia! Cantai ao Senhor, celebrai um canto novo. Um canto novo, esse adjetivo fala de um canto melhor, mais bonito, mais santo, mais puro. Devemos cantar este canto novo com a ajuda do Espírito Santo. Só Ele pode nos dar esta pureza, esta santidade, este amor, para oferecermos a Deus um canto novo, melhor, um canto superior, porque maior foi a manifestação do amor de Deus. Ele que tinha se manifestado, se revelado por meio de reis, profetas e sacerdotes, na plenitude dos tempos ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos trazer a salvação. Ele fez maravilhas, e esta grande maravilha que Deus fez foi ter, no seu amor, revelado o seu plano salvífico, enviando o seu Filho, que morreu numa cruz, que ressuscitou dos mortos, que nos salvou do pecado, do mal, do demônio. Ele é o nosso Salvador e por isso devemos cantar ao Senhor um canto novo, porque Ele fez maravilhas e revelou sua justiça diante dos homens. Sim, a justiça de Deus se manifestou. Às vezes pensamos apenas na misericórdia. Aqui do nosso lado temos Jesus misericordioso, fonte de esperança para todos nós. Ressuscitado, Ele nos traz a misericórdia de Deus. Mas
Jesus também manifestou a justiça de Deus, porque segundo a justiça, era necessário que Deus fosse, por assim dizer, compensado, que ele recebesse uma compensação pelo mal que nós fizemos. Nós ofendemos a Deus pelo pecado. E era segundo a justiça que fosse um homem. Era necessário que fosse um homem que oferecesse a Deus o que fosse algo que fosse proporcional àquela ofensa que o homem realizou contra Deus. E vejam que em Jesus Cristo isto tudo acontece. Em Jesus Cristo, Deus recebe aquilo que ele esperava, uma oferta de amor filial, obediente. Ele recebe aquilo que o homem pecador já não era mais capaz de lhe oferecer. Ele recebe a oferta da vida de um filho que o ama, que quer fazer a sua vontade, que quer salvar todos os homens, que oferece tudo o que ele é, tudo o que ele tem, tudo por amor. Deus recebe o maior presente que ele pode receber, a vida do filho. Mas a humanidade oferece a Deus este sacrifício de amor, porque o Filho eterno se fez homem, se uniu a nós pela nossa humanidade, e por isso ele pôde oferecer em nome de todos os homens a sua vida, fazendo o contrário daquilo que fizera Adão, daquilo que fizeram Adão e Eva, que desobedeceram, ele obedece, que desconfiaram, ele confia, que se afastaram de Deus, ele se une mais ao Pai e se entrega como filho ao Pai. A justiça de Deus se manifesta. E a justiça de Deus é justificação para nós, nos ensina São Paulo. Realiza a nossa salvação e manifesta a misericórdia de Deus. Vejam que em Jesus se manifesta ao mesmo tempo a justiça e a misericórdia. Elas em Deus não se opõem. Vejam que na leitura de hoje, na oração da coleta de hoje, se diz: ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. A oração da coleta, que é sempre importante, porque ela orienta o espírito da nossa celebração. Esta oração nos diz: nós fomos adotados por Deus. Vejam, ele não apenas nos salvou dos nossos pecados, mas ele, em seu Filho, nos adotou, nos ofereceu um lugar em sua casa, não um lugar de servos, mas um lugar de filhos adotivos. Ele nos adotou, somos agora em Cristo Jesus seus filhos, e somos chamados a viver como filhos de Deus neste mundo, a viver aqui na terra a liberdade dos filhos de Deus. Não fomos feitos para ser escravos do pecado. Não devemos nos conformar a nenhum tipo de escravidão pecaminosa. Fomos criados e redimidos para sermos livres em Cristo, filhos livres no amor de Deus. Mas o texto continua e se completa dizendo que nós temos uma herança que nos espera eterna. É a herança do céu. Um cristão tem que viver nesta terra lembrando do céu. E vejam como nós muitas vezes não vivemos assim.
E é quando a morte bate à porta da nossa casa, ou à porta da casa de um vizinho, de um conhecido, parece que tudo termina com a morte. Não, nós não somos pagãos, nós somos cristãos, e como cristãos nós sabemos, a morte não tem a última palavra. Nós sabemos que depois da morte há vida, e por isso nós queremos cultivar aqui na terra a semente da eternidade, a semente do céu. Queremos viver aqui na terra nos preparando para o céu, nos preparando para o encontro com o Senhor. Queremos viver o amor a Deus, o amor ao próximo. Queremos viver uma vida de oração, de adoração, uma vida de comunhão, uma vida de filhos de Deus e de irmãos em Cristo, nos preparando para um dia vivermos na eternidade bem-aventurada. E na primeira leitura, e eu vou fazer uma pequena ressalva aqui, em cada texto que nós vamos ler, nós podemos associar com uma das palavras que emergem do Evangelho, que verdadeiramente são fulgurantes, são luminosas. Jesus no Evangelho vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que maravilha! Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, em cada um dos textos, primeira leitura, Salmo, e também na segunda leitura, eu vou associar esses textos a uma dessas palavras. A primeira é o caminho. Primeira leitura, Cristo conduz a sua igreja por meio do seu Espírito. Nós temos esse episódio tão bonito em que os apóstolos contemplam a igreja que cresce, e crescendo as graças se manifestam, mas os problemas também. É preciso assistir, é preciso tomar conta dos mais pobres. Alguns são de língua hebraica, outros são de língua grega. Os apóstolos percebem que precisam de assistentes. Vai nascer a vocação diaconal, os 7 primeiros diáconos que vão ajudar os apóstolos a tomar conta dos mais pobres, a encarnar na igreja esse serviço de caridade. Então vemos Cristo na primeira leitura, que através do seu Espírito continua guiando os seus apóstolos como bom mestre. Ilumina os apóstolos para que eles compreendam que eles devem se dedicar primordialmente à oração e à pregação. Vejam que bonito, a oração em primeiro lugar, a oração, a contemplação. É preciso que eles sejam homens de oração, que eles contemplem os mistérios de Deus, para que depois eles possam anunciar estes mistérios. Falar com convicção, falar com amor, falar com entusiasmo. Mas tudo isso deve nascer de uma vida de oração. Não poucos, comentando este texto, colocaram em relevo o fato de que nós temos aqui as duas dimensões da nossa vida cristã. Primeira dimensão, a vida contemplativa, a vida de oração. A segunda dimensão, a vida de labor, a vida de ação, a vida mais ativa. Por isso, nós cristãos devemos cultivar sempre um equilíbrio entre essas duas dimensões. E na nossa vida, no corre-corre do trabalho, da escola, dos 1001 afazeres que temos, muitas vezes a nossa dimensão ativa fica hipervalorizada, até na paróquia, até na igreja. Fazemos bingo, fazemos gincanas, vendemos cachorro-quente, fazemos tantas coisas e às vezes rezamos pouco. A nossa dimensão contemplativa fica bem aquém do necessário.
E neste tempo de quarentena, neste tempo de isolamento social, neste tempo nós não podemos dar a desculpa a Deus e aos irmãos: não tenho tempo para rezar. Agora nós temos, e devemos pedir a Deus que nos ajude neste tempo a reorganizar a nossa vida, a reequilibrar essas duas dimensões na nossa vida. A vida de oração deve ter um primeiro lugar, deve ser como o coração da nossa vida, deve ser como aquele momento que alimenta, como se fosse uma fonte de vida, todo o nosso dia a dia. E a pregação, vejam que bonita esta analogia. A nossa vida deve dizer Jesus Cristo. O nosso trabalho, as nossas relações com os vizinhos, a nossa relação com os paroquianos, a nossa vida ela deve dizer Jesus Cristo. Devemos pregar Jesus Cristo com a nossa vida e, se necessário, com as nossas palavras. Em primeiro lugar, com a nossa vida. Por isso, pregação é a imagem de uma vida cristã, dessa dimensão ativa da nossa vida, que é necessária também, que faz parte da nossa missão. Mas, queridos irmãos, não nos esqueçamos, para que a nossa vida anuncie Jesus Cristo, nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Senão nós vamos anunciar outras coisas, outras pessoas, ou a nós mesmos, e não vamos estar anunciando Jesus Cristo, e não vamos estar sendo assim bons cristãos. Mas vejam, o papel dos apóstolos não é apenas, é um resumo este, né? Oração e pregação. Os apóstolos, eles pregam com poder porque rezam, e as pessoas se convertem. E aí os apóstolos então oferecem o batismo, a confirmação, a Eucaristia. Aí vem todo o trabalho apostólico. Primeiro as pessoas têm que se converter, elas têm que acolher a palavra da salvação para mudar de vida, para percorrer o caminho de vida que é Jesus Cristo. E aí os apóstolos, depois de terem pregado com poder, com unção do Espírito, a palavra de Deus, eles vão se colocar a serviço de todas essas pessoas para lhes oferecer os sacramentos necessários para que elas sejam perdoadas dos seus pecados e vivam como filhos de Deus. Percorram assim um caminho que é Jesus, o Cristo. Que mais? Vejamos, nos alimentemos também do Salmo. Que belo Salmo temos. O refrão do Salmo diz: sobre nós, Senhor, vem a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Eu quero associar o Salmo de hoje, associar a primeira leitura à ideia do caminho. Quero associar o Salmo à ideia da vida, porque aqui se fala de graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. E o que é a graça? A graça, meus queridos irmãos, é a vida de Deus que se oferece a nós. A graça é uma participação na vida de Deus. Por isso, eu associo este salmo à ideia da vida. Nós temos sede da vida divina. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Sem a tua vida, sem a tua graça, eu não consigo viver a minha vida cristã. Eu não consigo ser uma boa mãe. Eu não consigo ser um bom pai. Eu não consigo ser um bom padre. Eu não consigo ser um bom filho de Deus se eu não tiver a graça, se eu não estiver participando da tua vida divina, Senhor. Por isso nós pedimos, por isso nós clamamos e devemos clamar e pedir todos os dias. E eu destaco uma segunda ideia aqui.
essa graça divina, ela nos dá tudo o que precisamos. Quando participamos da vida de Deus, Ele nos ajuda a termos a alegria, a coragem, a felicidade, a franqueza, a abertura para os outros, o olhar atento para os necessitados. A graça de Deus nos dá tudo o que precisamos, nos dá um espírito de justiça, nos dá um espírito de fortaleza, nos dá um espírito de equilíbrio, de temperança, de castidade, de pureza. Queridos irmãos, quando temos a graça de Deus, a graça, recebemos todas as graças. Quando estamos em comunhão com Deus, nós recebemos de Deus tudo o que precisamos para viver de um modo santo e digno. Chegamos à segunda leitura, esse texto da primeira carta de São Pedro, capítulo 2, do versículo 4 a 9. Eu quero associá-lo à ideia de verdade. A primeira leitura associei ao caminho, o salmo à vida. A segunda leitura quero associar à ideia de verdade. Pedro revela aos cristãos que estão sendo perseguidos, que estão, por assim dizer, abatidos. Ele revela a verdade da vida cristã. Que belo! Nós também nos sentimos abatidos. Nós também estamos nos sentindo cansados. Alguns já estão dentro de casa 40 dias, 45 dias. E as perspectivas não são tão agradáveis. Provavelmente vamos ficar ainda em nossas casas por um bom tempo. Mas vejam, Pedro, nesse tempo em que nos sentimos abatidos, em que nos sentimos até muitas vezes sozinhos, em que nos sentimos um pouco abandonados. Poxa, onde é que está o nosso pároco? Por onde andam os padres da minha igreja catedral? Os meus irmãos que não me ligam? Às vezes nos sentimos assim, como aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos. E Pedro então escreve para eles como bom pastor para lhes dar coragem. Mas essa coragem não nasce de um entusiasmo humano, de ideias humanas. Ele anuncia de novo a eles a verdade. Ao longo da carta, ele recorda a beleza da vida cristã. E no texto que nós temos como segunda leitura, ele começa dizendo: aproximai-vos do Senhor. Vejam que bonito. Aproveitai este tempo difícil, fiquem mais próximos de Deus. Ele é a pedra viva. Ele é aquela pedra, mais adiante ele vai dizer, que foi descartada, que foi rejeitada pelos construtores. Ele é a pedra viva. Pedra viva é uma expressão que parece não combinar, mas ele quer dizer, ele é a pedra sobre a qual tudo se sustenta. Ele é a rocha, ele é a base de tudo. Viva, porque ele ressuscitou, é Páscoa. Vejam que bonito. Temos que nos aproximar daquele que é a base, daquele que é a rocha, daquele que é o fundamento de tudo, daquele que ressuscitou. Porque precisamos de vida. Porque vejam qual é a nossa vocação. A nossa vocação é sermos também, versículo 5, pedras vivas para formar um edifício espiritual. São Pedro parece estar descrevendo um novo templo, a igreja, onde Cristo é a grande pedra angular, é a base de tudo, ressuscitado, pedra viva, mas nós também, que devemos estar bem próximos dele, por uma vida de oração, somos chamados a ser pedras vivas. Cada um de nós devemos ser sólidos pela união com Cristo e termos o Espírito do ressuscitado conosco, termos a vida do ressuscitado em nós, para que possamos juntos
construir este edifício espiritual, um templo vivo. A igreja é vida pascal, pedras vivas. Temos que viver uma vida pascal, uma vida de homens e de mulheres que experimentam a cruz, o sofrimento, a dor, mas que experimentam também a força da ressurreição de Cristo. Somos uma nação santa, é a nossa vocação, um povo santo. Somos sacerdotes que oferecem as suas vidas a Deus. Nosso sacerdócio comum dos fiéis é este. Devemos oferecer a nossa família, a nossa vida, tudo o que somos, tudo o que temos, todos os dias a Deus. Oferecer com amor filial. E agora, queridos irmãos, chegamos ao Evangelho. Que texto maravilhoso o Senhor nos propõe hoje. Capítulo 14 do Evangelho de São João, que nos acompanha ao longo de boa parte da nossa Páscoa. O texto começa, e o contexto vale a pena mencioná-lo. Jesus está naquela última noite, é quinta-feira santa. Jesus já lavou os pés dos apóstolos, já deu o seu exemplo de amor, já alimentou o coração dos apóstolos com seu exemplo, diz Santo Tomás de Aquino. E agora, no capítulo 14, Jesus agora vai alimentar os seus apóstolos com as suas palavras. Jesus, segundo Santo Tomás, o seu comentário ao Evangelho de São João, no capítulo 13, alimenta os apóstolos com seu testemunho, com seu exemplo, lava pés. E no capítulo 14 e diante, com as suas palavras. Cada palavra é um alimento saboroso para os apóstolos. E para nós também, sem dúvidas. Pois bem, queridos irmãos, o texto começa dizendo: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Santo Tomás, ao comentar esse versículo, vai dizer: mas Jesus está falando de qual tipo de perturbação? E Santo Tomás, ele fala de duas perturbações, de duas grandes aflições que os seus apóstolos enfrentarão. A primeira, mais próxima, logo mais, ainda naquela mesma noite, Jesus vai ser preso, e no dia seguinte algo ainda pior acontecerá. Jesus vai ser julgado, vai ser condenado, vai ser humilhado, flagelado, vai sofrer toda a paixão e vai morrer numa cruz, sendo que o seu corpo morto vai ser colocado no sepulcro. Essa grande aflição espera os apóstolos nas 24 horas que seguem. Mas Santo Tomás diz: há ainda outra aflição que eles enfrentarão. A aflição que eles enfrentarão depois como enviados de Deus. Eles vão enfrentar muitas tribulações, muitas dificuldades na vivência do seu ministério, perseguições, acusações, mentiras, castigos corporais. Tantas coisas eles enfrentarão por amor a Cristo. Sim, meus queridos irmãos, nós também enfrentamos tantas coisas por amor a Cristo. E hoje, Jesus ressuscitado, e você poderia parar nesse versículo e rezar com ele, ele está, através da liturgia de hoje, está te dizendo, está nos dizendo: não se perturbem os vossos corações, ou se você quiser traduzir isso numa linguagem mais pessoal, que o teu coração não se perturbe. Querido irmão, querida irmã, Deus está querendo, através de seu Filho ressuscitado,
Ele está querendo trazer de volta ao nosso coração a paz. Tirar toda a agitação, tirar toda a perturbação, tirar tudo aquilo que dentro de nós está nos remoendo interiormente, está perturbando a nossa vida espiritual, nossa vida familiar. Entregue o teu coração para Jesus. Deixe Ele tirar tudo isso e deixe Ele te dar a paz do ressuscitado. Tende fé em Deus. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Santo Tomás, ele diz que Jesus, através dessa palavra, está nos dizendo de um outro modo, vocês que creem em Deus, ora, ao longo de todo este caminho que eu tenho feito com vocês, ao longo de todos esses anos de vida, de convivência, tudo aquilo que eu ensinei para vocês, eu já deixei claro que eu sou Deus. Eu sou Deus. E assim Jesus está dizendo, se vocês creem em Deus e eu sou Deus, diz Santo Tomás de Aquino, creiam em mim também. Que a fé de vocês se radique na minha pessoa. Que a fé de vocês seja cristológica, seja crística. Sim, eu creio em Deus, mas não como qualquer outro homem ou mulher que crê em Deus de um modo vago na sua própria religião. Eu creio no Deus de Jesus Cristo, de São Paulo. Eu creio em Deus graças a Jesus. Ele é o Deus que se revelou, que veio revelar que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, Santo Tomás diz, porque Ele é Deus, temos que crer nele. E como anda a nossa fé em Jesus? Às vezes a gente entra em discursos bem vagos, como, eu creio em Deus, eu creio numa força maior, eu creio que tudo vai dar certo, mensagens assim, que até quem não crê em Deus pode dizer por aí. Eu creio que tudo vai dar certo, eu creio que nós vamos sair dessa. Não, tudo isso é fé natural. Aqui nós estamos falando de uma fé que é dom de Deus, uma fé que vem de Deus. Nós abrimos o nosso coração, nós nos dispomos, mas a fé, ela não existe se não houver a graça de Deus. E por isso nós temos que crer em Deus, mas a nossa fé em Deus é uma fé crística, cristológica. Ela é uma fé que passa por Jesus, porque foi Jesus que nos revelou a identidade trinitária de Deus. Deus não é apenas um Deus abstrato. Deus é um Pai. Deus é o Filho que se encarnou. Deus é o Espírito Santo. Deus é Trindade Santa. Deus é amor. Por isso, queridos, temos que crer em Jesus Cristo. A nossa fé deve ser crística, uma fé alicerçada em Jesus. E aí Jesus diz, falando justamente, levando adiante a sua ambição de revelador, Jesus ele fala da casa do Pai, ele fala do céu, e diz que na casa do Pai há muitas moradas. Nesse tempo em que muitas pessoas morrem, como nos acalenta o coração, nos dá esperança esta palavra de Jesus. Na casa do Pai há muitas moradas, e Jesus ele continua dizendo, vou preparar um lugar para vós. Então na casa do Pai, no céu, tem lugar para todo mundo, eu vou preparar um lugar para vocês. Como ele vai preparar um lugar para a gente? Ele vai preparar um lugar para a gente através da sua cruz e da sua ressurreição. É preciso que ele morra, pague o preço dos nossos pecados e ressuscite para poder nos oferecer uma vida nova.
É preciso que tudo isso aconteça, é preciso que a Páscoa aconteça, para que nós possamos ir para o céu, para que nós possamos nos tornar filhos de Deus, para que nós possamos viver uma vida eternamente feliz com o nosso Pai Celeste, na sua casa de amor. Por isso Jesus vai preparar a casa do Pai, significa morrer numa cruz e ressuscitar, para que nós possamos ir para a casa do Pai. E ele continua dizendo: depois eu voltarei e vos levarei comigo. Eu vou ressuscitar, e ressuscitando eu vou inaugurar essa casa para vocês. E aí aqueles que morrerem unidos a mim vão ser introduzidos nesta casa de Deus. Que belo! Jesus, ele prepara essa casa pela sua Páscoa, e essa palavra nos enche de consolo, nos enche de esperança neste tempo. E aí, na continuidade do diálogo, Tomé pergunta a Jesus, depois que ele falou do caminho. Quando Jesus ele diz: para onde eu vou, vós conheceis o caminho. E Tomé diz: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? E Jesus então dá uma resposta espetacular a Tomé, que mais tarde vai hesitar na sua fé, né? Ele que não vai estar com os outros discípulos quando Jesus ressuscitado aparece, e que vai hesitar em crer em Jesus Cristo. E aí agora ele está fazendo uma pergunta importantíssima: que caminho é esse? E Jesus ele responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que frase! Uma frase cheia de força, de poder, reveladora. Eu começo falando do eu sou. Esta expressão eu sou na língua hebraica era muito forte. Ninguém usava essa expressão fora de um contexto, de um discurso teológico, porque foi assim que Deus se apresentou ali quando ele se revelou a Moisés na sarça ardente, para lhe confiar uma missão, a missão de libertar o seu povo do Egito. Deus se revelou a Moisés dizendo: eu sou aquele que sou. E quando mais tarde Moisés perguntou: mas quando o faraó me perguntar qual é o nome desse Deus de Israel, o que eu devo dizer? E Deus diz então: diga que eu sou enviou você. Eu sou era um nome divino. Por isso, na língua hebraica, uma pessoa não usa normalmente essa expressão que a gente usa em português: eu sou carpinteiro, eu sou engenheiro. Eles dizem apenas: eu engenheiro, eu carpinteiro. Porque eu sou é uma expressão fortemente teológica. Jesus, quando ele diz eu sou, ele está querendo dizer: eu sou Deus. Então ele começa com esse eu sou. Eu sou Deus. Como Deus eu vos digo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que bonito. Ele é o caminho. Essa expressão é muito importante. Ele é o caminho. Quando nós pensamos num caminho, nós devemos lembrar que este caminho pode nos levar e nos trazer de volta. Essa ideia de uma mão dupla. É importante essa compreensão, que às vezes quando a gente pensa Jesus é o caminho, a gente pensa assim: é o caminho que me leva até o Pai. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim, diz Jesus em outro texto. Mas vejam, antes dele ser o caminho que nos leva ao Pai, ele é o caminho que o Pai quis nos oferecer.
Ele é o caminho pelo qual o amor do Pai chegou até nós. Ele é o caminho pelo qual a misericórdia do Pai veio nos visitar e habitar entre nós. Ele é o caminho pelo qual o plano salvífico do Pai vai se realizar. Então, eu queria pedir que você entendesse isso. Essa ideia de caminho mão dupla. Antes dele ser o nosso caminho que nos leva ao Pai, ele é o caminho que o Pai inaugurou, abriu. Porque o Pai nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. O Pai tomou a iniciativa. Deus quis revelar o seu plano de salvação e abriu um caminho. E o seu Filho percorreu este caminho que o levou à encarnação, que o levou à cruz, que o levou à ressurreição. Então essa ideia de um caminho de mão dupla. Porque ele é esse caminho que o Pai abriu, porque ele é aquele que traz o amor do Pai, que vem revelar o Pai, que vem trazer a misericórdia do Pai para os homens. Ele é também o nosso caminho. Ele pode nos fazer percorrer o caminho dessa situação em que nos encontramos, de pecado, de morte, de maldade, feridos. Um caminho de cura, um caminho de redenção, um caminho de salvação, um caminho de virtudes, um caminho na direção da casa do Pai, como já dissemos. Caminho, verdade e vida. É interessante que no Antigo Testamento, nos recorda Raymond Brown, no seu comentário ao Evangelho de São João, no Antigo Testamento nós já temos vários textos, eu vou citar 2, que associam caminho e verdade, caminho e vida, mas não temos ainda um texto que associa as 3 realidades. Por exemplo, Salmo 86, versículo 11. Mostra-me o teu caminho para que na tua verdade eu caminhe. Caminho e verdade. Provérbios 15, 24. A estrada da vida, o caminho da vida é rumo ao alto para salvá-lo do inferno que está embaixo. A estrada da vida, o caminho da vida. Então, caminho e vida, caminho e verdade. Mas aqui nós temos essas 3 ideias. Porém, Santo Tomás de Aquino, ele sublinha um elemento interessante. Ele diz, vejam que tem uma diferença entre caminho, verdade e vida. Para São Tomás de Aquino, a ideia essa imagem, caminho, é uma imagem. Jesus é uma pessoa, é a pessoa divina que se fez homem. E a gente usa essa imagem, caminho, ele é o caminho. Mas quando se fala de verdade, Jesus é a verdade. Ele é a vida. Ele é a verdade que se revela. Ele é a vida que se entrega a nós. Aí não são mais imagens. É o que realmente Jesus é. Ele é o revelador, ele é aquele que dá a vida. O caminho seria uma imagem. As outras 2 ideias, verdade e vida, não são imagens de Santo Tomás de Aquino. E aí abre-se espaço aqui para uma diversa compreensão desse versículo. É um versículo muito discutido na história da teologia, na história da exegese. Eu cito uma obra muito bonita de um francês, Xavier Léon Dufour, um exegeta francês dos anos 50 a 70 do século passado. E ele tem uma obra traduzida em português, Leitura do Evangelho segundo João, em 4 volumes. E no 3º volume ele comenta o capítulo 14. Ele diz que nós podemos dizer que existem, no fundo, 4 possíveis interpretações desse texto. A primeira é a mais simplória, a mais simples.
Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e as três realidades aparecem como com o mesmo peso, né? Como se fosse uma espécie de coordenação aditiva. Jesus é o caminho, ele também é a verdade, ele também é a vida, caminho e verdade e vida. Porém, tem aquele fato que Santo Tomás coloca em relevo. Caminho é imagem, verdade e vida não seriam imagem, seriam realmente quem Jesus é, né? Manifestariam a missão de Jesus, né? Jesus ele realmente vai revelar a verdade, ele vai dar a vida. Porém, tem outras interpretações. Jesus seria o caminho que leva, vejam bem, a verdade e a vida. Nesse caso, o caminho seria o meio e a verdade e a vida seriam o quê? A meta. Então, nesse caso, Jesus seria o caminho que leva a verdade e a vida. O objeto a ser alcançado, no fundo, é a verdade e a vida. O que seria a verdade aqui? Eu sei que muitos de nós somos filhos de um pensamento mais metafísico, verdade, no seu sentido mais puro, é possível interpretar assim. Mas, muito provavelmente, no âmbito bíblico, do contexto em que Jesus está falando para os discípulos, a verdade é a verdade revelada. É a verdade de um Deus que é trino, de um Deus que é amor, de um Deus que é santo, de um Deus que quer a salvação dos homens, de um Deus que oferece uma salvação concreta em seu Filho Jesus. E a vida, não seria no sentido hoje quase esotérico de vida, mas a vida seria a vida que Deus quer oferecer para o homem, a vida que Deus oferece através de Jesus para o homem. Então essa seria a segunda interpretação, Jesus o caminho que leva à verdade e à vida. A terceira possibilidade seria Jesus é o caminho que leva pela verdade à vida. Jesus é o caminho que leva pela revelação até a vida de Deus. Nesse caso, a meta seria a vida de Deus, a vida que Deus nos oferece em Jesus. E o caminho estaria muito associado a essa estrada de revelação, de verdade. Enquanto a segunda possibilidade de interpretação, Jesus é o caminho que leva a verdade à vida, verdade e vida são a meta, e que é muito apoiada pelos padres alexandrinos, Orígenes, Cirilo de Alexandria também, Clemente de Alexandria. A terceira hipótese, ou seja, um caminho que leva pela verdade à vida, é muito apoiada por Santo Ambrósio, por São Leão Magno, por vários padres da igreja. Ou seja, um caminho de revelação, onde eu vou mergulhando na revelação da verdade e percorrendo esse caminho de verdade eu vou me dirigindo na direção da vida. Quarta interpretação, que é a mais querida dos exegetas contemporâneos. Jesus estaria dizendo, eu sou o caminho porque eu sou a verdade e a vida. No caso, a verdade e a vida não seriam a meta, mas a verdade e a vida seriam a explicação do porquê Jesus é o caminho. Ao longo do texto, se você pegar o Evangelho, você vai ver que Jesus ele não fala muito dele ser a verdade nem a vida ao longo desse texto do Evangelho de hoje, mas aparece muitas vezes a palavra caminho. Então os exegetas dizem, a ideia central é que Jesus é o caminho. Agora, por que ele é o caminho, o único caminho que leva ao Pai? E isso era tão forte para os primeiros cristãos, que os primeiros cristãos apresentavam o cristianismo como o caminho.
né? Isso é uma coisa que já existia inclusive em Qumran, que era uma seita dos essênios, né, de Israel, que também apresentava o caminho, digamos assim, a vida de essênia como o caminho. Então os primeiros cristãos, eles apresentam o cristianismo como o caminho, a partir desse texto também. Vejam que bonito. Então, os exegetas contemporâneos, eles dizem, na verdade, verdade e vida estão fundamentando o fato de que Jesus é o caminho. Verdade e vida são a explicação do porquê só tem um caminho. O único caminho é Jesus Cristo para o Pai. Eu não vou escolher nenhuma das quatro. Acho que as quatro se completam. As quatro podem enriquecer o nosso coração. Mas queria terminar esse ponto do eu sou o caminho, a verdade e a vida, citando Santo Agostinho e depois Santo Ambrósio, né? Santo Agostinho, ele vai dizer assim: caminha através do homem e chegarás a Deus. Então, para Santo Agostinho, veja que bonito. Caminha através do homem, ele associa a ideia do caminho, o homem Jesus, a humanidade de Jesus, que é um caminho concreto para a gente imitar, seguir. E nós seguindo o exemplo da humanidade de Cristo, nós chegaremos à divindade. Nós chegaremos à vida de Deus, à verdade e à vida. Então, Santo Agostinho nos ensina isso. E Santo Ambrósio, ele associa uma frase de São Paulo, que diz que em Deus nós, na verdade é de um poeta grego, que São Paulo cita. Em Deus nós nos movemos, existimos e vivemos ou somos. E aí ele vai dizer, nós nos movemos se andamos pelo caminho. Nós existimos se permanecemos na verdade. Nós vivemos ou somos se estamos na vida. Então ele vai movemos, existimos e vivemos. Ele associa caminho, verdade, vida. Que bonito. E aí, para concluir o nosso evangelho, agora vamos concluindo esse grande comentário da liturgia desse quinto domingo da Páscoa, com a outra pergunta. Depois que Jesus responde à pergunta de Tomé, Filipe, outro dos seus apóstolos, pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Ele é o caminho que leva ao Pai. E aí Filipe diz, cheio de amor, queremos ver o Pai. Mostra-nos o Pai, por favor. Vejam que no judaísmo da época, o judeu não podia ver a Deus. Jesus ele mudou completamente a concepção religiosa dos seus apóstolos, levando-os a um outro patamar de compreensão de Deus. E agora Filipe está pedindo aquilo que está no seu coração, aquilo que está no coração de cada homem. Queremos ver a Deus. Por isso é que nós queremos ir para o céu. Todos nós devemos alimentar no nosso coração um desejo verdadeiro de ir para o céu, para contemplar a Deus, para ver a Deus. E aí Jesus responde: há tanto tempo estou convosco e não me conheceis, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Agora tem dois verbos, vejam. Não me conheceis, quem me viu, viu o Pai. Parecem dois verbos aqui. O verbo conhecer e o verbo ver. Aqui, na ideia do verbo conhecer, é interessante o sentido bíblico de conhecer. Não é apenas conhecer. Eu conheço o fulano que vai na padaria todos os dias. Eu conheço a dona ciclana que vai na missa das 7. Mas eu nunca conversei com ela, não sou amigo dela, não tenho intimidade com ela, nunca fui na casa dela. Conhecer no mundo bíblico significa ter intimidade,
ter um relacionamento de intimidade familiar com aquela pessoa. Ou seja, não me conheces ainda, Filipe? Jesus está dizendo, poxa, passamos todo esse tempo junto e você ainda não entrou no núcleo da minha identidade? Você ainda não descobriu quem eu sou de verdade? Você ainda, com todo esse tempo ao meu lado, você ainda não me conhece? Isso é interessante porque muitos de nós podemos estar na igreja, na nossa paróquia, no nosso grupo, aonde quer que estejamos, sendo até padres, e podemos passar muitos anos assim e não conhecermos Jesus, e não adentrarmos no seu coração, não descobrirmos a sua identidade mais profunda. Queridos irmãos e irmãs, esse é um tempo em que nós podemos mergulhar no coração de Jesus, buscar conhecê-lo. E depois vem o verbo ver. Quem me viu, viu o Pai. E aqui o verbo ver é utilizado no Evangelho de São João, normalmente no sentido mais místico, né? Mas significa ver Deus face a face. Quem me reconhece como Deus vai contemplar, vai ver em mim a presença do Pai, porque não dá para separar o Filho do Pai. O Filho é, por assim dizer, entre aspas, a imagem perfeita do Pai. Por isso é que Jesus responde, né? Quem me viu, viu o Pai. Eu sou a imagem perfeita. Aquele que entra no grande mistério de Jesus, aquele que mergulha no conhecimento de Jesus, vai contemplar a divindade de Jesus. E contemplando a divindade do Filho, ele vai chegar à divindade do Pai. Então quem vê o Filho, vê o Pai também. O Filho veio revelar o Pai, a verdade. O Filho veio trazer a vida do Pai, a vida santa, uma vida nova, uma vida divina para os homens. Ele é o caminho que o Pai abriu, ele é o caminho que leva ao Pai. Então, quem me viu, viu o Pai. E assim, Jesus começa a falar dessa sua relação com o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ele repete isso, ele diz isso sob forma de pergunta. Não acreditas que eu estou no Pai, o Pai está em mim? Versículo 10. E ele diz isso no versículo 11. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. E mais adiante o que ele diz? Pois eu vou para o Pai, eu vou percorrer agora a estrada rumo ao Pai. Eu vou passar pela paixão, pela cruz e vou na direção do Pai. Vou na direção da vontade do Pai. Vou cumprir perfeitamente a vontade do Pai. Que belo! Jesus está nos mostrando o caminho que leva ao Pai. Temos que segui-lo por este caminho. E nós concluímos, queridos irmãos, esse nosso comentário à liturgia do quinto domingo da Páscoa. Jesus então nos diz, eu sou a videira, é a antífona de comunhão. Vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, dá muitos frutos. Permaneçamos no Senhor. Permaneçamos na oração. Que a nossa vida de oração seja o coração da nossa existência, seja o núcleo do nosso dia a dia. Que a nossa vida de oração transborde em tudo o que fazemos, em todas as nossas ações. E assim a nossa vida vai ser o anúncio de Cristo. Se a nossa vida de oração for verdadeira e o nosso dia a dia refletir a nossa fé, a nossa esperança, a nossa caridade, então nós vamos estar trilhando esse caminho que é Cristo. Vamos estar vivendo a verdade, vivendo já que a vida de Deus, e percorrendo essa estrada que é Cristo, o caminho que é Cristo, rumo ao Pai,
fonte de todo amor e de toda misericórdia. Quem permanece em mim, eu nele, dá muito fruto. Aleluia. Que Deus abençoe as nossas mães. Você que é mãe, que Deus te abençoe nesse dia. Que a Virgem Maria nos ajude a viver o caminho que é Cristo, a percorrermos esse caminho, a encontrarmos em Cristo a verdade, a vida. Que a Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, interceda por nós e que a bênção de Deus Todo-Poderoso chegue a cada um de nós e às nossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo ressuscitou, aleluia, sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia.